Viu? Como diz que é difícil falar, né? Agora eu fiquei com vergonha. Melhorar a luz da igreja. E não tinha luz na igreja. A igreja era escura, era luz amarela, luz horrível. Aí eu fui à tarde e coloquei refletores, mas refletores com lâmpada HO, lâmpada de 400 watts, para clarear a igreja. Só que daí eu cheguei na igreja atrasado para o casamento, e daí eu ainda tinha que ligar os refletores. Eu subi para ligar um refletor, atravessei a igreja para ligar outro refletor. Quando eu fui ligar o terceiro refletor, começaram a brigar comigo, que era para mim ir lá para o altar. Mas é porque a igreja era muito escura, eu precisava de luz, entende? Não tinha luz na igreja. Ele chegou atrasado, não fui eu. Troço doido, né? E eu esperando no salão, Achando que eu tinha prontinha, e o noivo não chegava na igreja. da empresa. Você contou só depois que nós casamos. Nossa, doido. Só depois que nós casamos Eu acho que que você isso nem contou. o filho não sabe, né? Que eu casei desempregado. Oh, meu Deus. Na festa do casamento você contou. Tô desempregado. Mas... Deixa eu contar uma história. Que quando você tava carpindo, você deixou O rastelo. o rastelo no chão jogado, foi andar, pisou no rastelo, levou Chegou a quebrar o nariz. uma rastelada na cara. Ficou até meio atordoado aquele dia. Eu caí. O cabo do rastelo tchum, no rosto. Acertou no meio do nariz, quebrou o óculos do nariz. Quebrou o óculos aquele dia. Hoje faz 25 anos que nós estamos juntos, né? Que Deus nos deu o privilégio de falar o sim no altar. Mas tem muita coisa que está antes do sim, né? Inclusive como que nós começamos a namorar. Você quer contar ou eu conto? Pode contar. Ih, daí o meu lado é complicado, né? Só porque foi você que pediu para namorar comigo? Aí você não precisa contar. Ai, Deus é bom, né? Você vai contar? Não, pode contar. Então, eu vim de Prudentópolis naquele dia. Tava lá em Prudentópolis e falei, vou na igreja só pro ensaio. Só para ter uma desculpa para chegar em Uvaranas e te encontrar. E daí aquele dia nós saímos, batemos uma conversa, né? E daí você falou assim, viu? Para com tudo isso e vamos namorar nós dois. É verdade. Em 3 meses de namoro, nós noivamos. Só que daí quem pediu eu em casamento foi você. 3 meses. Resolvemos, noivamos. Deus, em meio de muita luta, muita guerra, Deus nos deu o privilégio de noivar. 3 meses de noivado. Fui falar com teu pai, né? Fui falar com teu pai, foi a pior parte. Foi enfrentar ele. Cheguei lá, ele trabalhando, fiz a instalação elétrica da casa do teu pai. Ajudei ele a mexer no telhado. Ele estava mexendo no telhado quando você foi lá. Subi em cima do telhado para falar com teu pai para pedir você em casamento. E ele nem falava comigo, só fazia... Aí ele falou, filha minha, se namorar é para casar. Falei, então pode marcar o dia do noivado que eu compareço. E não deu outro. 3 meses eu tava lá. Aí no dia do noivado, você lembra o que ele falou para mim? Não. Na hora de pôr a aliança, falou, filha minha, noivou, tem que casar. Falei, ainda bem que o senhor lembrou desse assunto. Marca a data com menos de 1 ano que eu caso. Apurou-se tudo. Tadinho. Passamos na frente até da tua irmã, tadinha, que já estava pronto para casar. Mas é assim que Deus faz, né? Por isso que eu digo que o jovem tem que ter decisão. Quando vai namorar, é namorar para casar. Que nem nós fizemos. Decidimos casar e Deus nos honrou. E o mais interessante, que no dia do casamento, quando eu estava na porta da igreja, teu pai falou um negócio para mim que eu nunca esqueci. Você sabe o que é, Ana? O que ele te disse? Ele falou para mim assim, trabalhe bastante quando você for jovem, que os dias passam rápido, os anos passam ligeiro. E já fazem 25 anos que ele falou aquilo para mim. Só que você esqueceu de contar que fez eu ficar esperando no altar. No altar quase não, né? Mas eu que fiquei esperando você na igreja. Você ficou esperando Você que demorou.
Não fui eu, não foi a noiva que atrasou. Não, Foi o mas eu noivo. atrasei porque o Josso, o Oséias e o Daniel, lá de Marechal, me sacanearam, lembra? Me levaram lá, me judiaram à tarde e foram para a igreja. E eu tive que ir de a pé lá para casa da minha irmã, tomar banho, me arrumar e pegar o meu carro, que eu não sabia nem onde que estava, para poder chegar na igreja. E cheguei na igreja e tomei bronca ainda, no primeiro dia. Meu Deus do céu. Cheguei atrasado, corri ligar a luz da igreja, melhorar a iluminação pro casamento e o povo mandando eu ir pro altar. Mas valeu a pena, né? E eu esperando no salão, Achando que eu tinha abandonado. prontinha, e o noivo não chegava na igreja. Mas Deus é bom, os anos passaram. O pior de tudo que eu nem falei pra você aquele dia que eu tinha ficado desempregado, né? Lembra que tinha fechado a empresa? Você contou só depois que nós casamos. Você tá doido? Só depois que nós casamos Eu acho que que você isso nem contou. o filho não sabe, né? Que eu casei desempregado. Oh, meu Deus. Na festa do casamento você contou. Tô desempregado. Mas Deus abençoou. Na semana seguinte comecei a trabalhar. Deus honrou. Trabalhamos muito. E dentro desse período nós já ansiávamos por ter um filho, né? E a tua mãe cobrando que queria um neto. E nós nos adiantamos na frente de todo mundo. 3 anos depois de casado veio o Lucas. Veio o Lucas. E passamos de um casal para uma família. Deus foi muito bom. Apesar de que eu queria pelo menos mais uns 2, né? Mas Deus não permitiu. Né? Construímos a casa para ter mais filhos, né? Mas Deus não permitiu. Agora tem uma igreja inteira junto, né? Então, aí, depois, quando nós casamos, nós compramos o nosso primeiro imóvel, que foi esse terreno aqui, para nós construirmos a casa. E eu me lembro um dia que você estava grávida, o Lucas estava para nascer, e eu vim aqui limpar esse terreno. E eu fechei a frente do terreno, já tinha material, tijolo, tinha material aqui. E eu na frente aqui da casa, eu orei a Deus, falei, Deus, permita que eu volte aqui somente o dia que eu tiver dinheiro para construir. E Deus foi tão bom que em menos de um ano depois nós já estávamos construindo. Mas eu lembro da história quando nós compramos aqui, que era só mato, né? Só mato. A casa era só mato. Os meninos da frente na rua, assim, quando a gente chegava, eles vinham correndo e falavam, mãe, pra mãe deles, chegou o dono do mato. Tinha que carpir o mato, né? Então, aí Deus permitiu e nós mudamos na casa. Agora, este mês... Deixa eu contar uma história. Que quando você estava carpindo, você deixou o rastelo no chão jogado, foi andar, pisou no rastelo, levou uma rastelada na cara. Ficou até meio atordoado aquele dia. Caí, o cabo do rastelo no rosto. Acertou no meio do nariz, quebrou o óculos do nariz. Quebrou o óculos aquele dia. Foi muito trabalho, mas Deus nos abençoou. Construímos essa casa, né? Eu tive o privilégio de você estar comigo em todo esse tempo, me ajudou, foi uma batalhadora. E agora, no dia 29, agora por essa semana, vai fazer 19 anos que nós mudamos essa casa. É verdade. 19 anos que nós mudamos essa casa. Deus é maravilhoso e cuidou, né? E dentro de todo esse período, a gente sempre esteve construindo, aumentando, né? Concluindo a obra. Deus permitiu nós terminarmos ela. E hoje não está completamente terminada como a gente gostaria, mas Deus nos honrou. Eu acredito que Deus nos honrou. Né? E educando o filho nos caminhos de Deus, né? Que ele virou um pregador da palavra agora, que é o nosso maior orgulho. É isso mesmo. Mas eu acredito que, assim, dentro de todo o período, até mesmo na gestação, lembra quando você chegava na hora da mensagem, no dia que eu ia pregar, você ficava segurando a barriga, porque o menino já estava glorificando. Não conseguia ficar dentro da igreja, ele só se mexia, minha barriga ia de um lado para o outro, eu tinha que ficar segurando. Ele já estava dando glória já na barriga, já. Eu tinha que levantar e ir pro carro e fechar todos os vidros para ele não ficar escutando, porque ele se mexia demais. Então, Deus, de todo esse período, o resultado hoje é colhermos o fruto. E o fruto mais importante é o que Deus nos deu, né? Muita alegria, algumas guerras pelo caminho, porque não tem como ter vitória se não tiver guerra, mas
a vitória sempre foi maior do que os problemas. Sempre maior. Porque o Deus ao qual nós servimos é um Deus soberano e zeloso. E Ele prometeu que ia nos cuidar, que ia zelar. E Ele faz isso com todos que estão na presença dEle. Agora, quando nós olhamos para dentro, começamos a falar da igreja, nós olhamos para a nossa vida ministerial. O período em que nós, dentro do nosso casamento, porque quando eu cheguei em Ponta Grossa, eu era um jovem ainda, nos conhecemos, eu tinha 18 para 19 anos, né? Nós nos casamos, e durante todo esse período nós sempre trabalhamos na igreja, né? Cuidamos dos jovens, né? Muito tempo na nossa igreja, no Varandas, no setor. Deus nos deu o privilégio, né, de cuidar do setor. Eu acredito que foi um preparo para a vida ministerial, né? O aprendizado que nós tivemos. Depois, mais tarde, você assumiu a liderança dos adolescentes também. Sim. Também foi um aprendizado de como aprender a amar, a zelar, né, de um pequeno grupo, para hoje nós podermos estar na frente de uma igreja como nós estamos. Né? Então, muitas vezes a pessoa fala, mas quantos anos de pastor? Né? Eu acredito que todo aquele período que nós passamos já cuidando de grupo de jovens, adolescentes, já era um aprendizado para hoje nós estarmos nesta posição que estamos hoje, né? Nos preparando para um culto, como o culto que nós vamos, né, participar, o culto de 25 anos do nosso casamento. 25 anos na presença de Deus, trabalhando junto, caminhando junto, nessa jornada, aonde Deus nos honrou. E nos honrou de um privilégio tamanho que hoje nós acordamos de manhã, passamos a parte da manhã junto, vamos para o trabalho, Deus nos honrou que nós trabalhamos na mesma atividade, exercemos a mesma função. Lógico que eu copiei a tua, né? Eu estava ganhando pouco, né? Eu larguei mão do que eu fazia. É verdade, você que veio para minha área. E Deus nos abençoou que hoje nós trabalhamos juntos, né? Vencemos uma faculdade juntos, estudamos, encaramos todas as dificuldades que uma juventude tem na faculdade, nós encaramos juntos. Fizemos pós-graduação, nos especializamos e Deus nos honrou de podermos exercer tudo isso junto. Alguns casais, eu vejo que alguns casais têm problemas porque muitas vezes o marido ou a mulher vai para a faculdade ou começa a estudar e cria uma distância entre os dois. E Deus foi bom que Ele nos aproximou. Porque nós fazíamos os trabalhos juntos, né? Você fazia os meus, né? Eu olhava você fazendo os meus trabalhos, né? Acompanhar. Né? Eu tenho 2 faculdades, a minha e a tua. Mas você viu como Deus foi bom comigo? Então temos que começar aquela outra junto de novo. Não, chega de estudar agora. Então, dentro de tudo isso eu vejo o agir e o trabalhar e o zelo de Deus para com a nossa casa, para com a nossa vida. Em todo esse período, Deus nos abençoou. E hoje, né, cuidando da igreja, nós vamos juntos para a igreja. As pessoas falam que muitas vezes, porque o senhor é o pastor. Eu acredito que não tem um pastor se não tiver uma esposa junto. Né? Como quando nós chegamos na primeira igreja que nós cuidamos, eu falei que você não era pastora, você era a esposa do pastor. E o compromisso teu era cuidar do pastor, para o pastor cuidar da igreja. E aonde nós estamos hoje também, a mesma forma. Eu penso do mesmo jeito, apesar de que em alguns momentos você tem algumas lideranças dentro da igreja, mas eu acredito que a principal função dentro da igreja hoje, né, é eu zelar do povo, né, e você me auxiliar. E tem sido isso. E eu só tenho a agradecer a Deus pela tua vida, pelos 25 anos que você deixou-se gastar cuidando da minha. Amém. E quero dizer para você que eu te amo muito. É muito difícil para um homem falar eu te amo. Muitas vezes é difícil. Vem da criação, né? Um homem se abrir e falar assim, eu te amo. Muitas vezes isso talvez seja pesado. Mas eu acredito que dentro dos gestos, dentro das minhas atitudes, dentro de tudo que eu procuro fazer, do peso que eu tento tirar do teu ombro, é uma maneira de eu dizer todos os dias que eu te amo. E se eu pudesse voltar no tempo, se eu tivesse a oportunidade de voltar a 25 anos atrás, quando eu estava em pé no altar esperando você entrar, eu me colocaria no mesmo lugar para assumir as mesmas funções e fazer tudo de novo.
te amo. Eu sei que a vida de casado não é sempre um mar de rosas, né? Todo mundo tem seus altos e baixos, mas a gente sempre pesa sempre as coisas melhores. As coisas ruins a gente deixa de lado. A gente sempre tem que viver o máximo, né? Da gente se doar ao máximo, porque assim como eu tenho os meus defeitos, né? Você tem os seus e nós temos que sempre amar o outro com os seus defeitos, com suas qualidades e com certeza as suas qualidades são muito maiores do que os seus defeitos. Amém, gravado isso daí. Glória a Deus. E eu te amo, eu sei que foi Deus que colocou você na minha vida e como eu sempre já falou na igreja que eu orava para que Deus me desse um esposo e eu sempre orava para que Deus me desse um esposo bom, um esposo que estivesse comigo, que sempre me incentivasse. E você sempre foi essa pessoa. Desde quando eu comecei o curso de radiologia, que eu falava para você, amor, eu não vou conseguir, é muito difícil, eu não vou conseguir, tem que saber o nome de todos os ossos, de todos os músculos, eu não vou conseguir. E você sempre falava para mim assim, amor, você vai conseguir, você sempre ali me incentivando, me ajudando. Então, assim, agradecer a Deus pelo esposo que Ele me deu, por ter me dado você, por você estar sempre junto comigo, sempre me incentivando, me ajudando. E eu acredito que a vida de um casal é assim, né? Um ajudando o outro a construir, tanto a casa quando a gente construiu, né? Eu ajudando você a a puxar tijolo, que era o que eu conseguia fazer, o que eu sabia fazer, né? Então, assim, sempre um ajudando o outro. E nesses 25 anos, foi isso que aconteceu. Nós sempre nos ajudando. Amém. É porque não tem como ser diferente. Eu louvo a Deus. Creio que dentro de tudo isso, nós tivemos muitos frutos, né? Deus nos honrou. Talvez não realizamos todos os sonhos nesses 25 anos. Mas nós temos mais 25 até chegar nos 50, né? Amém. E dentro desse tempo que Deus nos deu, junto, peço a Deus que nos dê muitos dias mais, para vivermos dias com mais graça, né? E eu creio que para a família ficar mais completa, precisamos só do Lucas aqui junto com nós, né? Para ele dar um depoimento e falar do pai e da mãe e do que ele viveu, né? Nesse tempo que Deus nos permitiu. Porque eu sei que daqui uns dias ele casa, a Marcele está ansiosa por isso, casa e vai embora, né? É natural, nós criamos o nosso filho para que ele realizasse exatamente isso, tomasse as atitudes dele, tomasse as decisões dele, mas tudo baseado na palavra de Deus. E eu creio que Deus nos honrou, né? Deus nos honrou, porque não basta só ser um pastor de uma igreja. Eu sempre vejo isso e sempre digo isso, que antes de eu ser pastor da igreja, eu tenho que ser o pastor da minha casa e o pastor da minha família. E o dia que a minha família me reconheceu como pastor, e eu posso dizer isso, que a minha família me reconhece como pastor, então aí sim Deus me mostrou que eu tenho condições de ser o pastor de uma igreja, né, de um grande rebanho. E eu louvo a Deus todos os dias por isso. Bom, o que falar desse casal, né? Não é muito difícil encontrar coisas para falar, né, deles dois. Porque desde que eu me lembro de pequenininho, uma das lembranças mais novas que eu tenho é justamente da gente junto brincando. Inclusive eu indo no quarto deles e brincando, a gente antes de ir para uma escola dominical ainda, eu lembro. E a gente se divertindo, brincando. Então, uma das primeiras lembranças de mais novo que eu tenho já é da gente indo para a igreja junto e se alegrando de ir. Então, desde sempre fui criado, né, com eles dentro desse ambiente evangélico. Não imaginava que chegaria o pai e a mãe serem pastores de uma igreja, né? Pra gente era um sonho muito distante na época. Não tinha nem como imaginar que isso fosse acontecer um dia. Era um sonho muito distante. Mas sempre fui inspirado por eles, né? Tanto no sentido profissional, estudantil e também no sentido ministerial, né, da coisa. Porque desde pequeno eu lembro do pai pregando nas igrejas, eu lembro de eu admirar muito ver o pai pregar e eu me alegrava muito de ver, eu gostava de ver aquilo e eu sonhava em ser igual ele, né? Tanto que
onde eu vou, eu falo que a minha maior referência de pregador é o meu pai. Né? As igrejas que eu vou, quando eu falo da referência, eu sempre cito o pai como a minha primeira e maior referência. Então, eu fui criado nesse ambiente maravilhoso, né? Um ambiente amoroso, um casal que me inspira muito, né? Não falo isso simplesmente porque eu sou filho deles, né? Mas é claro que é um casal que inspira a gente, o amor, o carinho, o cuidado que eles têm um pelo outro e por mim também. É uma coisa que tira do fôlego a gente, né? De ver tudo o que aconteceu. Eu lembro também de todo o caminhar da nossa história, né? Desde que a nossa casa era mais humilde, mais simples, o pai e a mãe foram atrás de estudar para ter uma renda maior, para a gente poder ter um conforto maior dentro de casa. Eu lembro de tudo isso acontecendo, né? E isso me inspira muito hoje para eu estudar, para eu trabalhar. É uma inspiração não só dentro de casa, mas fora também, né? Para eu estudar, para eu trabalhar melhor. Então é um casal que inspira em todos os sentidos, né? É inimaginável a forma com que eles conseguem inspirar. E se eles inspiram dentro de casa, quanto mais dentro da igreja, né? Então, assim como foi dito pelo pai, antes de ser pastor na igreja, ele é pastor dentro de casa, né? E eu confirmo isso, né? Como filho desse casal abençoado, eu vejo sempre o pai orando, o pai preparando o esboço, a mãe também, sempre aqui junto, orando. Então a gente sempre se inspira nisso, né? Então é uma coisa que não é falado da boca para fora, né? É uma coisa que é vivida dentro de casa e aí o para fora é consequência, né? Então era inimaginável mesmo o sentido do pastorado, até porque quando o pai era novo foi líder de jovens, líder setorial de jovens, mas depois ele foi estudar, né? Ele entrou na vida acadêmica por um bom tempo e agora Deus tem abençoado na parte ministerial, né? Primeiro Deus abençoou na vida acadêmica, financeira, e agora Deus está abençoando na área ministerial. Para mim é um exemplo maravilhoso, né? Não tem palavras para descrever. O pai e a mãe são um casal abençoado, pessoas que inspiram em todos os sentidos. E para mim não tem orgulho maior do que dizer que eu sou filho dos dois, né? Para mim é uma alegria, não teria como dizer assim, eu gostaria de ser filho de outras pessoas. Não, é a minha família que eu amo, não trocaria por nada nesse mundo. Né? São as pessoas que eu mais amo nesse mundo, né? Junto também com a minha noiva. E assim como o pai disse, logo mais eu vou formar uma outra família, né? Vou sair dessa família aqui, formar a minha e juntos, né? Nós vamos se ajudar, mas eles sempre vão ser o meu exemplo para dentro da minha nova família, da minha casa. Né, porque eu vejo o respeito que os dois têm um pelo outro, o quanto a mãe ajuda o pai, o quanto o pai ajuda a mãe, e eu quero levar isso também para minha casa, né? Falando desses 25 anos de casamento, eu acho importante dizer isso, né? Porque eles não são só um exemplo de pastor, um exemplo de profissional, um exemplo de tudo isso, mas são um exemplo de casal, né? É um casal abençoado, um casal maravilhoso, que a gente vê a história e é uma história inspiradora. Creio que nesse pouco tempo não deu tempo de eles contarem todas as histórias, tudo o que foi vivido dentro da família, mas se um dia algum dos irmãos que estiver vendo esse vídeo tiver a oportunidade de perguntar como foi a história, o decorrer desses anos, eu creio que vai inspirar muita gente, porque é uma história abençoada, uma história linda e que com certeza consegue impactar a vida de muitas pessoas.